Pronto, pode ir. Obrigada, Amos. Boa noite a todos. Eu vou apresentar hoje para vocês o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 2, reconciliar-se com os adversários. Lá em São Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26, nós temos: reconciliai-vos o mais depressa com vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, para que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último óleo. Então, pessoal, eu acredito que nós devemos nos reconciliar, né, com as pessoas com os nossos inimigos, né, com aquelas pessoas mais difíceis do nosso convívio, porque se nós não, né, fizermos, enquanto estivermos encarnados, nós vamos viver num ambiente de muita mágoa, de muito ódio, de muito rancor, né? Então, sendo assim, nós vamos acabar precisando, né, necessitando encarnarmos várias vezes até que seja possível haver essa reconciliação. O não reconciliar nos coloca com os adversários em pelo menos 4 situações. A primeira dela são vibrações contrárias à lei do amor. Então, quais são os mandamentos, né, que Jesus nos ensinou? O primeiro é amar ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e o maior dos mandamentos. E tem o segundo, que é ame ao próximo como a si mesmo. Então, quando uma pessoa ela encarna, ela pode conviver, né, viver num ambiente de espíritos simpáticos, e que muitas vezes esses espíritos já tiveram contato, né, entre eles em outras vidas. Mas também nós podemos encarnar próximos a espíritos antipáticos, né? E eu acredito que assim serve, né, como uma prova para a gente superar. E aí, às vezes a gente questiona, né, mas por que Deus, né, permite que um espírito encarne próximo a espíritos antipáticos? E eu penso que é por conta da busca do progresso, né? Porque eu acredito que quando um espírito em dificuldade, né, um espírito difícil, um espírito ruim, quando ele convive com um espírito mais elevado, eu acredito que facilita, né, o progresso. Eu acho que é a partir daí, desse convívio, que ele vai conseguir atingir a sua melhora, né, o seu progresso aí na evolução. Eu acho que não só eu, mas muitos de nós conhecemos, né, pessoas encarnadas que convivem, né, tanto com pessoas boas como pessoas não tão boas assim, né, pessoas que muitas vezes magoa o outro, ofende, né, vive num ambiente difícil.
e às vezes é difícil a gente entender o como, né, o porquê que um espírito mais evoluído, mais bondoso, precisa passar, por que ele está passando por essa situação, né? Mas se a gente parar para pensar, eu acredito que os bons espíritos, eles servem para auxiliar os irmãos que têm mais dificuldade, que estão passando por uma situação difícil, né? Então, eu acredito que esses espíritos mais evoluídos, né, com um pouco mais de bondade, eles vêm, né, eles encarnam com um intuito, né, com o papel de estar auxiliando esses espíritos mais difíceis. E aí tem uma frase que eu particularmente gosto, que ela diz: perdoe como você gostaria de ser perdoado, ame como você gostaria de ser amado, faça somente o que você gostaria que fizessem com você. Eu acho essa frase muito importante, porque eu acho que em todos os momentos, todas as situações, a gente tem que se colocar no lugar do outro, procurar entender os motivos que o outro tem e tratar as pessoas como a gente gostaria que as pessoas nos tratassem. E aí, né, vem a questão, por que devemos nos conciliar nessa encarnação e não na próxima? E aí, a gente entra na segunda situação, que é a obsessão dos espíritos desencarnados para com os espíritos encarnados. Então, a gente sabe, né, que quando um espírito ele desencarna, ele leva consigo tudo que ele viveu, né, durante a encarnação, né, durante a vida dele. O que se desfaz é apenas o corpo físico, né? Então, quando um espírito difícil, né, vamos falar assim, né, um espírito ruim, né, ele desencarna, o que ele vai levar, né, num ambiente ali de desarmonia? Muitas vezes ele vai levar todo esse ódio, toda essa raiva que ele sente por uma outra pessoa, né? E a vingança, consequentemente, um dos sentimentos que ele leva, né? E aí, eu acredito que é onde acontece todo esse processo de obsessão, porque quando, por exemplo, quando eu tenho uma situação de desarmonia e essa pessoa, ela desencarna, eu continuo emanando, né, esse sentimento, né, de raiva, né, até mesmo de prazer, às vezes, pelo fato da pessoa ter desencarnado. Só que muitas vezes as pessoas, elas não acreditam que exista uma vida após a morte, né? Elas não acreditam que o espírito continua, né? Então, ela passa ela continua, né, emanando esses sentimentos ruins. E o desencarnado acaba captando esse tipo de energia, e é onde muitas vezes acontecem os casos de desobsessão, desculpa, de obsessão. Então, eu acredito que nós devemos nos conciliar enquanto encarnados, para vivermos em paz, né, conosco, para não nos sentirmos culpados por tudo o que aconteceu, né, para a gente se sentir mais leve. Muitas vezes a gente pensa que o nosso inimigo ele não merece o nosso perdão, né? E por que nós pensamos assim?
E eu acredito que é porque ainda somos muito orgulhosos, né? A gente muitas vezes não entende exatamente, não para pensar nos benefícios que essa reconciliação vai nos proporcionar. Tem uma frase de Cecília Sfalzin, eu não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dela, mas que ela fala, né? Viva, ame, perdoe e agradeça, porque o hoje é a única certeza que temos para realizarmos os nossos sonhos, para valorizarmos quem amamos, para fazermos valer a pena a vida que Deus nos deu. Eu penso que, assim, né, o tempo passa tão rápido, que a gente não tem que ficar passando a maior parte do tempo, gastando o nosso tempo com pensamentos ruins, né, desejando o mal para as outras pessoas, porque eu acredito que tudo aquilo que a gente oferece é o que a gente acaba recebendo, né? Então, eu acho que esse tipo de sentimento não vale muito a pena. Sócrates nos falou, né, a seguinte frase: se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. E aí a gente entra na terceira situação, que são os problemas de saúde. Eu passei recentemente por uma situação, e eu vou contar rapidinho para vocês. E eu comecei a sentir um dia uma dor na barriga, e ela foi se intensificando, e aí eu fui no hospital para ver o que era, né? E aí fiz o exame e tudo, e o médico falou que eu estava com infecção de urina, e que era uma infecção forte, né? E aí ele me receitou tudo, antibiótico, né, para eu tomar, e aí pediu também para eu ir num médico de outra área. E aí, para ver se estava tudo certo. E aí, quando eu cheguei no consultório, o médico, né, olhou tudo, pediu para eu fazer alguns exames, e aí ele perguntou como estava sendo, né, o meu dia a dia, né, a minha rotina. E aí eu expliquei para ele, falei que eu estava passando por um problema profissional, né, uma situação complicada, eu estou, né, muito preocupada com a situação e tudo mais, com criança pequena, por conta do vírus, a gente não pode, né, fica tudo muito restrito. E aí ele me disse, assim, que a gente ia obter os resultados dos exames e ele ia me passar os remédios, né, mas que o principal era que eu teria que cuidar da minha mente, né, da minha cabeça, porque por mais que eu venha fazer o tratamento, se os meus pensamentos não estiverem em ordem, consequentemente, o meu corpo estaria voltando a ter os mesmos tipos de problema. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que tratar, assim, do corpo, mas o principal, né, é o nosso espírito, é a nossa alma, porque o nosso corpo é somente um reflexo, né? Então, se a gente emana pensamentos bons, positivos, alegres, isso vai refletir no nosso corpo e vice-versa, né? Se a gente vive ali num ambiente difícil, com pensamentos negativos, o nosso corpo vai responder dessa mesma forma. Em Missionários da Luz, tem a frase: o desequilíbrio da mente pode determinar a perturbação geral das células orgânicas. As intoxicações da alma determinam as moléstias do corpo. Então, é isso que eu falei, né? É tudo um conjunto, né? A gente tem que cuidar do nosso espírito
para poder refletir no nosso organismo. A gente tem que manter o equilíbrio, né? Eu achei essa frase na internet, eu gostei bastante, que fala: o homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade, e sua vida tomará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais, e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado ao Pai Celestial. Eu acho que situações difíceis, elas vêm para a gente como prova, né? E a gente tem que superar. Então, a gente tem que manter o equilíbrio, pensamento positivo, né? E vai ser uma consequência, assim, tudo ao seu redor vai melhorar. Então, eu acredito que você viver no ambiente, assim, em harmonia, né, com aqueles que o cercam, principalmente no ambiente familiar, eu acho que tudo passa a prosperar. Depois tem a quarta situação, que é diante da necessidade do perdão e da reconciliação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos fala que quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vista a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Eu acho que quando a gente deixa uma pendência com alguém durante essa encarnação, ela, de alguma forma, você vai ter que superar, né, com esse outro espírito. Então, eu acho que se você não, enquanto você não viver em harmonia com essa outra pessoa, você vai, de alguma forma, ter que passar por outras encarnações até que ela seja, de certa forma, resolvida. Eu coloquei aqui também a oração do Pai Nosso, e aí eu frisei ali, coloquei uma setinha na frase que fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí, a gente tem o hábito de fazer, de orarmos, né? Todos os dias. E, pelo menos, eu penso, né? Que a gente deveria orar todos os dias, porque eu penso que a oração, é através da oração que a gente entra em sintonia, né? Com pensamentos mais elevados. E aí, quando a gente chega nessa frase, a gente para analisar no pé da letra o real significado dela. Quando percebemos que erramos, a gente até pronuncia uma certa, um certo clamor, né? O perdoai as nossas ofensas. Porque eu acredito que para a gente ainda é muito difícil a gente engolir o nosso orgulho, né, deixar o nosso orgulho de lado e chegar para quem a gente ofendeu, né, para quem a gente magoou, para quem a gente possa ter feito algum tipo de mal, e pedir perdão para essa pessoa. E aí eu acho que durante a oração a gente está pedindo para que Deus nos perdoe, né? Porque na maioria das vezes a gente sabe que vai ter uma consequência,
a maioria tem medo, né, de ir para o umbral, então a gente fica esperando que Deus nos perdoe. Mas e aí? Vocês acham que Deus tem que perdoar, né, por algo que a gente tenha feito com outro, né, com nosso irmão? Eu acredito que Deus é tão superior, né? Ele é tão supremo que ele não tem necessidade dele perdoar a gente. Somos nós que devemos nos perdoar. Então, eu acredito que nós devemos deixar o nosso orgulho de lado e pedir perdão, né? Reconhecer os nossos erros e pedir perdão para outra pessoa. E quando é o contrário, né? Quando alguém nos magoa, quando alguém nos ofende, qual é, né, a nossa reação? Nós realmente perdoamos o próximo? Eu acredito que a grande maioria, né, e aí, lógico, né, eu estou nessa grande maioria, a gente nem para analisar o que cada frase dessa oração significa, né? Quando a gente começa a orar, normalmente, né, na hora de dormir, a gente está tão cansado que muitas vezes a gente está lá orando, quando está lá no final da oração, a gente precisa voltar lá no início, porque a gente acabou se perdendo, a gente nem sabe qual é a próxima frase. Então, eu acho que a gente deve parar e prestar mais atenção, né? Porque quando a gente perdoa, a gente perdoa como? Né? A gente perdoa realmente com o coração? Porque eu penso que se você, né, se nós, né, falamos que nós perdoamos, mas aí a gente continua feliz ao ver o mal acontecendo com o próximo, vocês acham que nós estamos realmente perdoando? Eu acredito que o perdão, né, segundo o Espiritismo, é aquele que a gente perdoa e a gente consegue conviver ainda com o outro, né? Sem julgar, ou então tacar na cara, né? O erro, né? O mal que essa pessoa possa ter feito. E, na minha opinião, perdoar não é esquecer, né? Mas é deixar que esses sentimentos ruins, né, causados por uma determinada situação, ele impeça você de viver momentos bons com aquela outra pessoa. Tem uma frase de Chico que eu coloquei aqui para gente, que ele disse: quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma, apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Eu acredito que ninguém é perfeito, né, ainda. A gente está aprendendo e buscando, né, sermos cada dia melhores. Mas eu acho que todo mundo erra, né? Então, por que não perdoarmos, né? Por que não nos reconciliarmos com alguém? Eu acho que a gente tem que se colocar mais no lugar do outro, né? E aí, pessoal, para finalizar, eu queria que o Aulos colocasse um vídeo para a gente, Aulos, se você puder. Que fala um pouquinho sobre a reconciliação.
Não está dando certo, Aulos? Peraí. Procurou-me depois de uma palestra. Não estava indo, né? Desculpa, peraí. Que eu vou... Imagina. Falar duas coisas. Vou voltar. Eu pedi para o Aulos, pessoal, colocar para mim, porque o som do meu computador está muito baixo. Carregava um grave problema na alma. Caiu aqui, mas... Tá lá, vocês estão vendo agora a tela com a projeção? Estamos sim, Aulos. Tá, deixa eu voltar aqui para o comecinho da fala dele. Aí falam se estão ouvindo bem. Eu conheci Karen numa das viagens que fiz a uma das cidades do sul. Estão ouvindo bem? Sim. Uma jovem que à época contava 16 para 17 anos. Loira, quase ruiva. Olhos de um azul celestial. Magrinha, de pequena estatura, mas uma alma muito querida. Procurou-me depois de uma palestra e perguntou-me se poderia falar duas coisas comigo. Acedi. Dei-lhe o tempo. E Karen começou a me falar que carregava um grave problema na alma. As lágrimas chegaram aos seus olhos sem cair. Perguntei-lhe qual era o problema tão grave. E ela respondeu-me que era sua mãe. Mas o que pode haver de tão grave com sua mãe? Retruquei. E Karen me respondeu, deixando que as lágrimas agora rolassem. É que minha mãe é meretriz. E eu não quero saber dela. Envergonho-me dela. Tenho um namoradinho, professor. E tenho muita vergonha que ele saiba que minha mãe é assim. Gostaria de nunca mais vê-la. E vi o sofrimento daquela jovem na forma como ela narrava os tormentos do seu coração em relação à situação de sua mãe. Percebendo isso, dirigi-me a Karen e lhe perguntei, por acaso, minha amiga, você já conversou com sua mãe para saber dela o que a levou a esse estilo de vida? Possivelmente sua mãe o tenha feito para defendê-la. Na fragilidade do próprio coração, queria salvar a filha, de repente, de um padrasto, de alguém que ela temesse desrespeitar você. Converse com sua mãe. Tenho certeza de que você ainda vai descobrir a mãe que tem. Karen chorou, abraçou-me, perguntou se poderia me escrever. Eu assenti. 2 semanas depois do nosso encontro em sua cidade, eu recebo uma pequena carta da jovenzinha. E ela me dizia, telefonei para minha mãe e pedi a ela um encontro para que conversássemos. Ela ficou tão contente e marcamos de conversar no dia X. Fiquei aguardando a chegada do dia X para ver o que é que a menina iria me escrever depois. Quase um mês se passou quando recebi uma cartinha mais longa de Karen. E dizia-me que conversaram ela e sua mãe durante uma noite inteira. E, de fato, sua mãe confirmara que tivera medo de casar-se outra vez depois da viuvez e alguém introduzido no seu lar abusar de sua filha que ela amava tanto. E pela fragilidade de sua alma, ela então se envolveu com um homem, se envolveu com outro homem, e quando se deu conta, estava viciada em se envolver com os homens. A jovem me falava na carta que sentiu uma ternura tão grande por sua mãe, que ficaram amigas ao fim da conversa. Já tinham combinado de irem morar num mesmo apartamento.
As duas ficariam no mesmo quarto para que pudessem conversar durante muitas horas, retirando o atraso daquele tempo em que estiveram distanciadas. Não pela mãe, mas pela filha. Tempos depois recebi outra mensagem das jovens do Sul, dizendo-me que sua mãe era a melhor pessoa do mundo. Como a amava, como a ajudava, e que estava vivendo ela com sua mãe um verdadeiro paraíso. Já tinha apresentado seu namorado para a mãe, e sua mãe o tratava muito bem, ele gostava da futura sogra. Os dias foram se passando, os meses. 2 anos depois da primeira conversa, Karen me diz que tinha ficado noiva. Depois me manda o convite do seu casamento, para o qual sua mãe seria a madrinha. Seria uma festa de corações. Ela se reconciliara com sua genitora. E agora, Karen tem 2 meninos. Atualmente, um tem 6 anos, outro tem 4 anos. Amam a avó. Vivem num mesmo lar. A antiga mãe atormentada pela prostituição se converteu no anjo tutelar da família. Cuida dos netos para que a filha e o genro possam trabalhar. Ama as crianças de paixão. E a reconciliação abriu as portas da alma de Karen para descobrir um amor que a amava tanto, ainda que à distância. Márcias, é este ou o próximo também? Aulo, se você puder passar o próximo também, eu agradeço. Tá dando para ver bem? Tá sim. Tá. Obrigada. Quando penso na história de Karen, história que eu conheci pessoalmente, fico imaginando quantos dramas familiares existem nessa mesma direção. Filhos, filhas que se antagonizam com pais, com mães, cheios de razões, e muitas vezes com razões de fato, mas que nunca se predispuseram a ouvir as razões do outro. Conversar com o pai, conversar com a mãe, saber o que de fato aconteceu e abrir a alma para saber perdoar. Nenhum filho tem esse direito de ficar de mal com sua mãe, de ficar de mal com seu pai, por mais complicados que eles sejam, porque foram eles que nos permitiram chegar. Há muitas mães certinhas, cheias de virtudes, mas que não deixam os filhos nascer. Há muitos pais certinhos socialmente, cultos, mas que não querem filhos. Então, os nossos pais, as nossas mães, ainda que pobres, analfabetos, portando certos vícios, até o hábito da prostituição sexual, mas que abriram as portas da reencarnação para que nós chegássemos. Não é sem sentido que o Decálogo de Moisés estabelece, num dos seus mandamentos, honra a teu pai e a tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor te dará. Honrar é respeitar. Ninguém poderá impor a um filho amar o seu pai, amar a sua mãe, principalmente quando consideramos as nuances da reencarnação. Muitas vezes renascemos como filhos, como filhas de antigos inimigos nossos. Muitas vezes recebemos no lar como filhos, como filhas, antigos adversários nossos.
E é natural que, pelas leis da afinidade, nós não tenhamos tantas aberturas para amar, tanto incentivo para amar. Toleramos, suportamos, no entanto, respeitando sempre. Não precisamos concordar com tudo que eles fazem, mas odiar o pai, odiar a mãe, ter raiva do pai, ter raiva da mãe, certamente nos complicará, porque isso caracterizará um crime de lesa coração, um crime de desrespeito aos pais, de ingratidão, que o Evangelho aponta como sendo uma das coisas mais sérias que a alma pode contrair para a sua vivência atual e futura. Do mesmo modo como precisamos nos reconciliar com nossos amores, pai, mãe, irmãos, enquanto é tempo, enquanto estamos juntos deles. Não nos esqueçamos de que foi Jesus Cristo que nos propôs: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estamos aqui na terra, se o nosso adversário falecer antes de nós, ou nós antes dele, teremos aí um grave imbróglio, porque pode ser que ele, no além, não nos perdoe as ingratidões, a malquerença, os distúrbios provocados em sua vida. Pode ser que daqui não tenhamos mais chance de pedir-lhes desculpas, de pedir-lhes perdão, e carregaremos o complexo de culpa, o tormento íntimo durante uma existência inteira, sentindo sempre que somos culpados ou responsáveis pelas desditas que eles passaram, ou mesmo por sua morte. Quantas vezes encontramos filhos, esposos, amigos que se agarram à alça do ataúde onde estão os corpos das pessoas por eles desamadas, e gritam e se desesperam. Para quem esteja vendo, parecerá bem-querer, mas no fundo da alma de cada uma pode ser complexo de culpa. Eu podia ter vivido melhor com ele, eu podia ter sido melhor para ela, eu podia ter feito um pouco mais para nos reconciliar, eu poderia ter investido um pouco mais para não deixar murchar o amor que nunca morre. A indiferença, a malquerença nos complica. Antes de irmos ao templo entregar nossa oferenda, diz o Evangelho, antes de irmos para as nossas práticas religiosas, sejam elas quais forem, reconciliemos o coração com aquelas pessoas que nos atendem, que nos servem, ou mesmo com aqueles que nos antagonizam, que são nossos adversários, ou mesmo que sejam nossos inimigos. É por isto que, baseando-nos nos ensinos de Jesus Cristo, entendi Karen, e há tantas outras Karens vivendo no mundo, precisando de amar. Bom, devolvo a palavra aí para você, Márcia. Obrigada, Alves. Então, pessoal, eu acho que o Raul falou muito bem, né, a respeito da reconciliação. E deixa eu só ver aqui, acho que eu estou certo aqui, né, Alves? Está dando para me ouvir. Eu acho... Você está na tela agora do slide, mas está... Do slide? Agora está. Não, isso. Eu acho que o Raul expôs bem aí que a gente estava, que eu passei aí para vocês do Evangelho. Eu acho mais importante, né?
é nós nos colocarmos sempre no lugar do outro, né? Ao invés de apontarmos o dedo, né? E a gente deve, né? Se colocar no lugar do outro e procurar ser mais compreensível, procurar entender, né? O porquê da pessoa ter feito, às vezes, algo com a gente, ou então o porquê da pessoa ser, às vezes, rancorosa, né? Enfim, buscar a origem de todos esses sentimentos, porque eu acredito que nós estamos aqui, nessa encarnação, para nos ajudarmos, né? E assim, como eu disse, né? Quem nunca errou? Quem nunca cometeu um erro? Então, é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença. Gostaria que vocês me desculpassem pelo nervosismo. E se alguém quiser fazer alguma colocação que às vezes eu possa ter esquecido, né, de abordar, se alguém quiser complementar, tá, vocês fiquem à vontade.